Então, a paz do Senhor. Hoje estamos aqui para mais um culto de ensino da Santa Palavra de Deus, para aprendermos aqui a Palavra do Senhor. E hoje eu quero usar como texto de referência aqui no livro de 1 Reis, capítulo 1, versículo 18, texto como base. Para a nossa aula de hoje. Então, 1 Reis 19, a palavra de Deus nos traz os seguintes dizeres: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Quer dizer, ele matou os profetas, ele seria morto. Foi uma ameaça clara. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, e se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou debaixo de um zimbro, pediu no seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, eu não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, que seria assado no caso, e uma botija de água. E comeu, bebeu e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, ele disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e busco a minha vida para me atirarem. E ele disse: saí para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as pedras diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto numa capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a voz do Senhor que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. Busca a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem, unge a Azael, rei da Síria, também a Jeú, filho de Nissim, ungirás, rei de Israel,
E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Esse é o texto da aula de hoje. Eu quero falar coisas que Elias descobriu ao se esconder na caverna. Esse texto, ele é muito conhecido, e por ser muito conhecido, é possível que vocês já tenham ouvido eu falar sobre isso, mas hoje eu senti direção de Deus para falar de novo esse assunto. O que o silêncio de Deus nos ensina na solidão? Por mais que a gente não entenda, mas Deus fala também quando está calado. O silêncio de Deus é um tipo de resposta. Não é confortável, todos nós sabemos disso, que é ruim, né? Você está precisando de uma resposta. Eu imagino aquele momento ali que Abraão, Deus falou assim: você vai para Moriá, lá você vai em uma daquelas montanhas oferecer o teu Isaac. E ele sai para aí, ele gasta exatos 3 dias. Tem umas coisas que tá na Bíblia que elas se repetem, né? Os 3 dias de Abraão, da onde ele saiu até onde ele chegou, que era o Moriá, ali é onde foi construído o templo, onde Davi comprou de Araúna, mesmo lugar. Então, da onde Abraão estava até lá, ele gasta exatos 3 dias. Significava que ele estava distante do propósito de Deus ali, pelo menos 3 dias de caminhada. E ele vai, e ele tem uma palavra de Deus. Qual que era? Entregar o Isaac, oferecê-lo no altar. A gente sabe que o altar, ele é lugar do sacrifício. Algum momento da nossa trajetória, Deus vai exigir a construção de altar. E não é fácil, principalmente quando nós entendemos que Deus, ele tem seus planos e que não tem nada a ver com os nossos. E muitas vezes, para poder ajustar aos planos de Deus, a gente tem que desajustar aos nossos próprios planos. E isso implica em quê? Em renúncia, em entrega, em abdicar de ser quem nós queremos ser para ser quem Deus quer que a gente seja. E essa abdicação, ela costuma ser difícil para a nossa concepção. E imagine Deus falando para Abraão e Abraão não podendo falar nem para a esposa. Porque se ele fala que ia dar o Isaac, possivelmente Sara ia entrar na frente e falar: não, meu filho não. Ele não é só seu filho. É ou não é? Mas Abraão sai calado. Isso não estou induzindo, falando algo errado que para soar mal no relacionamento, mas existe situação que o homem, como cabeça, ele vai ter que, para poupar a esposa, a família, ele vai ter que se conduzir meio no sigilo. É perigoso alguém querer questionar isso que eu estou falando, mas de certa forma eu entendo que Abraão poupou Sara dessa situação. Eu acho que foi muito mais fácil ele passar para ela depois do acontecimento do que antes, né?
Ah, ainda bem que você não falou, né? Então, existem situações que, em algum momento, ela é para a gente. E isso é tão fato que, às vezes, tem problema que você está vivendo ele e as pessoas que estão à sua volta são seus amigos e eles não estão nem aí, né? Então, Abraão, imagina, você sabe o que eu imagino? O que passa na cabeça de um pai que só tem um filho de promessa, que é o Isaac? Ele tinha o Ismael, mas não era o filho da promessa. Aos 20 anos de idade, com quem Deus falou que ia fazer uma grande nação, e agora Deus pede para entregá-lo no altar, e para entregá-lo, certamente teria que imolá-lo. Isso não foi uma tarefa fácil. Agora, você sabe o que mais me preocupa aqui, ao tentar entender esse desfecho? É exatamente nesses 3 dias, o que passa na cabeça desse pai? E Deus sem falar nada. Fala aí Deus, o senhor não vai falar nada? E Deus está em silêncio. O senhor me falou ontem, hoje o senhor não me falou nada. Aí no segundo dia o senhor me falou anteontem, não me falou mais nada. No terceiro dia o senhor me falou há 3 dias atrás, não falou mais nada. Sabe a hora que Deus resolveu falar? Quando Deus viu a prova física da entrega verdadeira de Abraão, quando ele deita o menino, amarra sobre o altar, que ele levanta o cutelo para imolá-lo, naquele momento ali, Deus bradou: Abraão, não estenda a tua mão para matá-lo, porquanto agora sei que temes a Deus. Não é que Deus não soubesse, Deus está dizendo, você provou uma prova material, física, ficou claro que você não me serve só de palavras, você me serve de verdade. E aí quando ele olha, vamos imaginar que aquilo ali seja o arbusto, ele vê um cordeiro preso, e ele pega aquele cordeiro. Quando ele vê o cordeiro, Jesus disse assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Durante muito tempo a gente pensa que Abraão ganhou o menino na conversa, quando ele diz, pai, aqui tem o fogo, tem a lenha, mas cadê o cordeiro? Ele disse, Deus proverá. Parecia que ele queria ganhar tempo, né? Mas quando a Bíblia diz, Abraão viu o meu dia e se alegrou, ele está dizendo, quando ele viu aquele cordeiro no arbusto, ele está dizendo para o Isaac, assim como você foi levantado do altar, para não ser preciso de morrer, e Deus enviou esse cordeiro para substituir você, um dia um cordeiro vai ser enviado para que as pessoas possam viver através dele. Isso é muito glorioso, isso é muito maravilhoso. Então, quando a gente vê o texto que nós lemos, que a gente volta aqui de novo a vibe para o profeta Elias, Elias lá no Carmelo, ele é o profeta do fogo. Elias tripudiou em cima dos profetas de Baal, dos profetas de Azera, lançai mão deles que nenhum escape. E eles agora estão dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque o desafio do Carmelo, ele foi tão necessário, porque Deus mandava chuva e Baal levava fama. O rebanho produzia e crescia, e quem ganhava honra era Baal. Aí Elias falou, viva o Senhor Deus, em cuja presença eu estou, que nem orvalho nem chuva descerá em Israel, enquanto eu não mandar. E Deus falou, tranca tudo aí. 3 anos e meio, Tiago escreveu isso, sem cair orvalho e nem chuva. Deus fala, agora vocês comandam, que você arrumou uma bronca para vocês, você arrumou uma encrenca. Às vezes tem trabalho que a gente vai fazer para Deus, que vai levantar inimigos, que vai nos fazer granjear
inimigos gratuitos. Outra coisa, quanto mais fiel, verdadeiro você for, menos amigo você terá. Uma pessoa falsa, ela consegue muitos amigos. Por quê? Porque ela é falsa. Vamos imaginar que você está precisando de uma bronca, e aí alguém chega e te dá um elogio. O falso te elogia quando você está precisando ser punido, é ou não é? E aí, nesse momento aí, chega uma pessoa verdadeira, ela fala: cara, você está todo errado. Vamos imaginar Judas, quando ele foi devolver as moedas, ele fala com remorso, ele disse assim: ó, pequei traindo o sangue inocente. O que os caras falaram para ele? Isso é problema seu, isso é contigo, foi você. Aí o cara sai dali, para onde que ele vai? Ele vai tentar se suicidar. Embora possivelmente essa corda tenha arrebentado, e a Bíblia diz que ele caiu na ribanceira e derramou suas entranhas. O cara sabia do problema. Agora, é cômodo a falsidade. Ela dá uma sensação provisória muito boa. Agora, quando você tem que falar a verdade para as pessoas, é natural as pessoas agirem como se você fosse inimigo delas. Isso é natural. O que nos chama a atenção aqui, a Bíblia diz que o Senhor passava aonde? Na frente da caverna. Não existe lugar, não há esconderijo, não há ambiente que nos coloca fora do alcance visual, onisciente de Deus. Deus, Ele não apenas ouve o que nós falamos, Ele sabe o que nós pensamos. E não adianta falar uma coisa e ser outra. Lembra que Jesus falou para aquele povo, o povo chegou glorificando o nome de Jesus. Jesus falou: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Só para deixar preocupado, olha aí para o outro aí e diz assim: ele sabe como o coração está longe. Entendeu? Não adianta, sabe mesmo. Jesus olha para o povo glorificando e diz assim: olha, esse povo me honra com os lábios, mas não tem verdade nisso, pura hipocrisia, né? É importante que ele sabe quando é hipocrisia. Algum momento vai ser cômodo procurarmos uma caverna na jornada da vida. Algum momento a gente não vai querer tratar de assunto que está reservado para nós mesmos. Após uma grande vitória lá no Monte Carmelo, Elias, ele foge com medo de Jezabel. Qual que era o destino? A caverna. Lá no Carmelo, Elias está ousado, intrépido, corajoso. Quando Jezabel manda uma mensagem no WhatsApp de Elias, faz um áudio para ele, fala assim: ó, o trem vai pegar para você, o caldo vai entornar para o seu lado. Sabe o que ele fala? Ele já fica depressivo, ele sai
ele deixa o seu moço, caminha mais um dia e deita debaixo de um zimbro. Sabe o que me chama a atenção? Hoje Deus falou isso comigo, eu fiquei até aleluiado com isso. Você vai no pródigo, o pai não foi levar comida, embora ele estivesse desejando comer comida de porco, mas o pai não foi levar um prato de comida para ele, nem uma marmita. E Deus vai levar comida e água para Elias. Você tem noção disso? Por que não leva para o pródigo e leva para Elias? Elias, ele termina uma tarefa para Deus, para glorificar o nome de Deus, para honrar a Deus, e agora ele sofre ameaça por causa da honra que ele devotou para Deus. O filho sai de casa desonrando o pai. Quando ele disse assim, dá minha parte da fazenda, ele está dizendo, esperei o senhor morrer, mas o senhor não morre logo, então adianta a minha situação aí, que eu preciso da minha herança. O pai não foi levar comida para ele. Então, caverna aqui no Monte Horebe, o Horebe é no Monte Sinai, viu? Mesmo lugar onde Moisés encontrou Deus agora num estado de exaustão, desânimo, com pensamentos distorcidos. Elias, mataram os teus profetas, eu fiquei só, e agora, para piorar, querem tirar minha vida. Entendeu o hino, né? O que fazes, ai Elias, escondido na caverna a chorar? Senhor, tem sido varão zeloso. Então, ele está na caverna, ele está preocupado, ele está desanimado, exausto, querendo jogar a toalha. Deus, eu não vou brincar mais, para mim não dá. E o texto me chama atenção aqui, que diz que houve terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Houve um vento que arrancava até farpa em pedra, pedaço em pedra, Deus não estava no vento. Houve um fogo e Deus não estava no fogo. E depois disso, uma voz mansa e suave, e Deus está nessa voz mansa e suave. Sabe o que me chama a atenção? Elias, ele não teve medo do vento. Teve uma tempestade ali, ele não teve medo do terremoto, e ele não teve medo do fogo. Mas a hora que Deus falou, ele chegou a enrolar a cara na capa, de medo. Tem umas coisas que chamam a atenção da gente. Aqui, elenco o quê? Discernimento. Tá tendo uma tempestade aí, não, mas não me mete medo. Está tendo um terremoto, também não me mete medo. Ele tem um discernimento de que o fogo, o vento, vai arrancar o que está para ser desprendido, o que tem que ser arrancado, o que ele consegue fazer. O terremoto também só vai derribar o que está para ser derribado, e o fogo só vai queimar o que pode ser queimado. Pelo menos uma certeza, eu ouvi uma mensagem sobre a prata. Diz que a prata, ao ser colocada no fogo, ela tem a medida certinha para poder
a pessoa que está fazendo ali o derretimento da prata saber que está na hora de tirá-la do fogo. Se passar da hora, você pode perder a prata. Aí alguém perguntou para a pessoa que fazia esse tratamento: como é que você sabe que a prata está na hora de tirá-la do fogo? Ele disse assim: eu fico olhando para ela o tempo todo. A hora que eu conseguir enxergar a minha imagem completa nela, é a hora que eu tenho que tirá-la do fogo, porque senão ela passa da hora. Qual que é a mensagem? Deus, Ele é perito para nos purificar. Tem problema que ele tem que existir nas nossas vidas exatamente para a imagem do Criador ser introduzida em nós. Eu digo imagem aqui, é a pessoa dele. Estou falando de... senão as pessoas vão pegar aí, não é imagem no sentido de escultura. Quando a presença de Deus estiver espelhando em nós, no fogo das provações, está na hora dessa prata ser retirada do calor. Entendeu? Aqui, depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e suave. Às vezes o vento é forte. O terremoto é numa escala Richter elevada. O fogo, lembra da fornalha que foi aquecida 7 vezes mais? Pode ser devastador. Mas depois de tudo se escuta uma voz mansa, delicada, suave. Deus fala com o profeta: o que fazes aí, Elias? Vamos ver? Então veio uma voz que dizia: o que fazes aqui? Esse aqui na língua portuguesa, nos revela algo muito sério aqui. Era Deus dizendo para ele assim: ei, quando você chegou aqui, eu já estava. Você não chegou primeiro que eu nesse lugar. Por isso ele disse: o que fazes aqui? Eu não disse aí. Deus sempre vai chegar primeiro. Sempre Deus chega primeiro que nós. Isso aqui tem uma descoberta extraordinária, porque Deus, Ele não se revela apenas em grandes manifestações. Numa caverna, só está Elias, e Deus aparece lá. Eu vou ter que falar só com você, Elias. Deus dizendo para ele: chegou sua vez de um particular, algo muito pessoal. Tem algo que eu preciso tratar com você. Essa tratativa é só com você. Por mais que nós não queremos admitir, mas o silêncio de Deus também é uma maneira de Deus falar. Embora seja doloroso. A gente precisa aprender a ouvir Deus na quietude, não só no glamour. Já viu que a gente só acha que a presença de Deus quando tem barulho, quando tem movimento, quando tem glamour?
E às vezes Deus está querendo falar bem tranquilamente. É o momento que Deus decidiu, escolheu para falar. E Ele vai falar na quietude, na calma. E quando fala, o profeta arrepia. Ele sente a necessidade de se proteger até a sua visão. Fala, rapaz, que voz profunda. Que palavra extraordinária, que agir inconfundível, que voz inconfundível é essa? E ele se enrola na capa e fala assim: talvez o espetáculo do Carmelo deixou Elias hipnotizado, mas Deus fala: deixa eu te revelar um lado que você não conhece. E Deus resolve falar calmamente, tranquilamente. Sabe o que me chama a atenção? O Espírito Santo me levou aqui, eu quero lembrar vocês. Quem lembra de Jonas, depois da pregação de Nínive? Jonas, ele estava tão irado contra os ninivitas, que ele queria que aquele povo morresse. Tipo do pregador que ele não quer sucesso. Ele abre mão da conversão do povo. Cara, imagina você pregar e a cidade inteira, até as crianças, ser colocada para jejuar. As que eram amamentadas tiveram que jejuar. 3 dias, todo mundo se arrepende. E Jonas está lá com raiva, porque o povo se converteu. Tudo que ele queria era que aquele povo tivesse sido punido. É tanto que ele fala assim: não, eu vou ficar ali fora, enquanto eu não ver a fumaça subir, eu não saio daqui. E Deus aí permite uma boboreira, nasce e sombra e tal. E falou: uau, Deus está comigo. Na outra noite vem um verme lá e corta a boboreira. A Bíblia diz que um vento carmoso vem e faz aquele sol quente penetrar no crânio da cabeça de Jonas. E ele se sente queimado, torrado. E agora ele apela com Deus. Fala: mas pode tirar a minha vida, tenho que morrer. Viu que Elias também pediu a morte? Fala: mas você acha que é justo você pedir a morte por causa de uma boboreira que numa noite nasceu, na outra noite cresceu, pereceu na outra noite? E você não jogou um copo d'água, não regou, não fez nada, nem foi você que plantou? Sim, pode tirar. Você acha que isso é justo? É justo. E não acharia justo eu estender a mão para 120 mil pequeninos, que não sabem nem qual é a mão direita e a mão esquerda? A lição que Deus dá para Jonas é parecida com o que ele dá para Elias. Você está achando que eu só falo quando alguém, seguidor de Baal, reconhece que eu sou o Senhor? Ou você vai entender que numa voz mansa e delicada, numa audiência particular, numa entrevista exclusiva, eu não posso falar com você? Deus tem suas maneiras. Número 2, Deus cuida das necessidades básicas antes de resolver o problema. Qual eram as necessidades básicas? Ele olhou e eis a sua cabeceira estava um pão assado sobre brasa e uma botija de água. O que ele precisava? Comer pão e beber água.
resolveu a ameaça de Jezabel. Ele não repreende o medo do profeta. Já viu que tem pessoas, Deus não chegou lá dando bronca, dando regulagem. Ah, rapaz, você é covarde. Não viu quantos venceu ali, tantos profetas agora? Não, Deus não foi ali para repreendê-lo. E foi para alimentá-lo com pão e água. Ele cuida das necessidades básicas do profeta. Ele precisava caminhar. Você quer ir? Você nem me perguntou, mas você quer ir, não quer? Então levanta, come pão, bebe água, que comprido te será o caminho. Deus sabia que tinha problemas dentro e fora de Elias. Dentro estava aquela guerra, ameaça, angústia. Ele estava esgotado. Fora tinha um ministério a ser exercido. Permita Deus cuidar de você, assim como Ele cuidou de Elias, levando pão e água, encorajando você, dando uma palavra de encorajamento, de seu eu estou contigo, apesar de tudo. Deixa Deus cuidar. O problema, ele é tão grande, ele não é tão grande quanto parece. Às vezes a gente está agigantando o nosso problema. Esse é o número 2. Número 3, aliás. Estamos maximizando o nosso problema, ao invés de minimizá-lo. Ele disse assim: só eu fiquei. Aí Deus fala assim: não, então você não me conhece. Do jeito que eu trato de você com pão e água, eu tenho 7.000 em Israel. Você não conhece, mas estão lá. Que nunca dobrou o joelho, dobraram seus joelhos diante de Baal, e nunca beijou a estátua de Baal. Eu tenho 7.000. Não vai subestimar a ação de Deus, pensando que você é o único biscoito do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Não, não é. Deus, Ele está no controle, Ele está no comando. Às vezes, ao entrar na caverna, você vai ter que deparar com o vento, porque tem coisa que tem que ser arrancada de você. Vai deparar com um terremoto, tem coisa que tem que ser derribada de sua vida. Vai deparar com fogo, tem coisa que tem que ser queimada em você. E isso não é fácil, mas Deus sabe a hora de tirar da fornalha. A Bíblia não diz que Nabucodonosor tiraram os 3 jovens crentes da fornalha. Aí diz que ele jogou eles lá. Eles saíram. Ele disse: vem para fora. Eles vieram. O que me chama a atenção nesse episódio é que quando a Bíblia diz que eles passeavam no meio do fogo. Vocês já leram isso lá em Daniel? Esse passear aqui, vocês acham que por que a Bíblia teve que falar sobre isso? Imagino como o pastor Marcos Feliciano dando aqueles golpes de Kung Fu, né? Eles, para saber, cadê as 7 vezes mais que foi aquecido? Queima não, é? A Bíblia diz lá em Hebreus que pela fé
eles apagaram a força do fogo. Não diz que eles apagaram o fogo. É tanto que quem os lançou lá morreram. Morreu. Todos. Na porta. E diga assim, e quem foi jogado dentro, não teve nem cheiro de fogo. Só as cordas queimaram. O fogo ele só vai queimar em você aquilo que não pode permanecer em você. O terremoto ele só vai derrubar da tua vida aquilo que não pode ficar na tua vida. O vento só vai levar embora de você aquilo que não pode permanecer em você. Aleluia, glória a Deus. Elias aqui ele tem uma visão da realidade de Deus. Porque você está se sentindo só, não quer dizer que você é único. Deus tem suas reservas. Deus tem as pessoas com quem possa contar. Tem um texto na Bíblia que eu quero até ler com vocês. Mateus, capítulo 3. Mateus capítulo 3 diz assim, ó: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Quando? Naqueles dias. Que dias? Tempo e hora que o Senhor determinou. É alguém que não erra a hora, que vai se conduzir exatamente no tempo de Deus, para fazer o que Deus quer que seja feito. Alguém que não erra a hora. Eu me lembro, Jesus, ele disse assim, ele está lá em Caná da Galileia, na festa do casamento, as bodas, e aí, possivelmente aquele casamento era de alguém parente. O vinho acabou, 7 dias tinha que ter vinho, porque senão ficava feio para a família, queimava o filme da família, eles botavam a foto da família aí, mandavam para as redes sociais aí alguma informação que depreciava a família. Então, o que eles fazem? Maria, preocupada, conhecendo o potencial do Senhor Jesus, ela chega assim, já não tem vinho. Ele diz, que tenho eu contigo, mulher? Minha hora não chegou. Mas ela tinha tanta certeza que uma providência seria tomada, que ela olha para o servente e fala assim, fazei tudo quanto ele vos disser. E naquele evento, acontece o milagre da transformação da água em vinho. Primeiro milagre de Jesus. Imagina Jesus estando preocupado com a reputação daquela família. Você tem noção disso? Às vezes ele está preocupado com a nossa reputação, por mais que a gente não entenda, por mais que a gente acha que Deus não está nem um pouquinho preocupado. Ele está. Ele se preocupa com a gente, e essa obra é dele, essa causa é dele. Defendê-la implica em defendê-lo. Às vezes o problema não é tão grande quanto parece. Para Elias era só ele, para Deus ele disse, eu tenho 7.000, você é o número 7.001. Sabe qual que é a mensagem que o Espírito Santo está mandando dizer? Isso que você acha que é problema, para Deus nem é chamado de problema. Tem até um hino, né? Você tem problemas,
Fale com Deus. Você tem dilemas, fale com Deus. Dobre agora os joelhos seus. Esqueça o mundo e fale com Deus. Está na hora de falar com Deus. Ah, Senhor, mataram os teus profetas, eu fiquei só, agora querem tirar a minha vida, e se eu morrer, acabou, o Senhor não tem mais profeta. Deus falou: quem falou para você? Da onde você tirou isso? Quem te mandou essa mensagem? Você olhou isso em qual grupo? Eu tenho 7.000. Sabe o que é melhor? É que Deus conhece os seus. Ele sabe exatamente onde eles estão, com quem possa contar. Pode ter alguns que te abandonaram, mas tem uma reserva consistente aí. Por isso que nós não podemos nos desanimar. Talvez Elias naquele momento ele dissesse assim: rapaz, eu acho que eu precipitei. Quase que ele manda uma mensagem para alguém dizendo: olha, Deus acho que fracassou agora, porque quando ele disse só eu fiquei, vão tirar a minha vida, e se eu morrer, acabou os profetas. Normalmente, quem pede a morte não está querendo morrer. Porque se Elias quisesse morrer, por que ele fugiu? Jezabel ameaçou ele, era só ele ficar lá. Cadê que ele quis ficar? Cadê que ele ficou? Se ele não ficou, é porque ele estava temendo o quê? Agora, tem nexo falar diante de alguém que sabe até o que nós pensamos? Ah, pode tirar minha vida, não sou melhor que meus pais, eu jogo a toalha, eu quero ir mesmo. Deus falou: você vai, mas você não vai nem morrer para você aprender. E a Bíblia diz que ele foi arrebatado, sem provar a morte. O Senhor Eliseu dá o grito de guerra: carro de Israel e seus cavaleiros. Aí a capa do profeta cai. Deus, ele tem as suas maneiras para nos tratar, para nos burilar, para nos acrisolar, para dar um lustre, para tirar qualquer ação oxidativa da nossa vida que impede de brilharmos na presença dele, para a glória dele. Uma coisa é brilharmos, a outra coisa é brilharmos para a glória dele. E o que mais me chama a atenção aqui, Elias admite que fracassou. Às vezes na caverna, a visão parece distorcida, o medo amplia os problemas. Deus tem recursos e pessoas que você não está vendo. Vou falar de novo: Deus tem recursos e pessoas que você não está vendo. Não confie na sua percepção, permita ela estar na vibe da avaliação. Confie na soberania de Deus. Deus é soberano, Ele está no controle. O que Deus ordenou ao profeta, Ele não deixou Elias na caverna. A caverna, o deserto,
são lugares provisórios. Aqui Deus dá uma nova missão com novos líderes. Deus falou: eu vou trocar tudo. Qual que é a ameaça para você? É Acabe, é Jezabel? Pois eu vou. Você vai lá ungir Azael, rei da Síria, Jeú, filho de Nissi, rei de Israel, Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, profeta em teu lugar. Deus está dizendo, quando ele disse Eliseu, ele está dizendo: eu aceitei o seu pedido de demissão, você vai ser substituído. E como você sabia que Elias, ele obedeceu a Deus parcialmente aqui, que ele apenas ungiu Eliseu, ele não ungiu nem Azael e nem Jeú. Quem ungiu foi o próprio Eliseu. Foi uma parte que me é interessante, é ter um substituto para fazer o meu serviço. Foi lá, lançou a capa sobre Eliseu, estava lavrando e de repente ele vem e tal, segue o profeta. O que chama atenção aqui, a caverna não é um ambiente permanente, também não é um destino final. Deus ainda tem propósito para a sua vida, ainda que apareceu essa caverna no caminho. Tem saída. Começa a ungir outras pessoas. Não concorde em permanecer na caverna, saia de lá. Caverna não é um lugar permanente, é um lugar provisório, igual o deserto. O que a caverna hoje pode produzir para nossas vidas? Deus fala na voz suave. Aprenda a ouvir no silêncio. Deus cuida das necessidades básicas, deu pão e água. Deus fala manso, voz mansa e delicada. Permita ser cuidado antes de agir. Já viu que tem hora que a gente está tão rebelde que não aceita nem os cuidados de Deus? Me lembro do pastor Jacques, Deus falou para ele que era para ele ir para a rodoviária, que ele tinha que ir no Pará, ele estava no Paraná, para pregar para uma família lá. Ele foi para a rodoviária e Deus falou: fica aí na rodoviária. Não, estava em São Paulo, na rodoviária do Tietê. E aí, ele está lá na rodoviária esperando, e não aparece ninguém. De repente, uma mulher chega lá e fala assim: o senhor vai viajar? Ele falou assim: vou. Já comprou passagem? Disse: ainda não. E ele está meio emburradão com Deus, sabe? Ele contando. Falou: se Deus mandou viajar, eu não tenho que ficar respondendo. Ele não queria nem responder os que estavam perguntando. Aí ela falou assim: mas você vai comprar passagem? Não? Que hora que você vai viajar? Não sei. Aí ele começou a falar: falou que nada, rapaz, Deus mandou eu vir aqui comprar passagem para você, que falou que você estava aqui, você não tinha dinheiro, ele mandou você ir, mas não tinha dinheiro. Foi: então como é que você está perguntando? Já compra logo a passagem. Foi lá e comprou, e ele entra no ônibus, irmão. E ele fala com Deus assim: Deus, já começou errado, eu estou com fome, está todo mundo aqui comendo e eu estou com fome. Aí uma mulher estava chupando laranja, falou: o senhor quer chupar laranja? Ele falou: não. Aí com Deus ele falava assim: o senhor acha que o senhor vai me enganar com essas laranjas? Não vai, eu não vou aceitar essas laranjas. Aí a mulher falava assim:
eu descasco para você. Disse, não quero não, senhora, obrigado. E Deus falou, aceita a laranja, rapaz, deixa de ser. Aí quando desce, a mulher passa perto dele e falou, o senhor não vai descer para almoçar? Falou, não vou não. Falou, vamos descer. Falou, não vou descer não. Deus falou, desce, rapaz, deixa de ser teimoso. Falou, Deus, já é hora de almoço, então almoçamos. Mas você não obedece, rapaz. De repente, a mulher falou, vamos almoçar? Ele falou, não quero não. Falei, rapaz, você acha que Deus não falou comigo para pagar a comida para você? Você não tem dinheiro não, Deus falou para mim, rapaz. Falei, então por que você não paga? Fica perguntando. Falei, não, porque Deus mandou fazer assim. E aí ele recebe a comida, entra, daí para cá não faltou mais nada para ele. Ele vai, faz a obra que Deus mandou fazer e recebe a bênção de Deus. Mas ele conta o quanto ele foi duro, precisando de ajuda, e naquele, sabe aquele orgulho, né? E aqui, permita Deus cuidar de você. Diga, Deus, eu aceito os seus cuidados, eu aceito o Senhor cuidar de mim, eu aceito a sua ajuda nessa obra, nesse campo, nesse trabalho, né? A caverna não é o fim. Deus, ele tem propósito após a caverna, após o deserto. E para concluir aqui, qual que é a mensagem? Se a caverna não é permanente, saia da caverna, não fique nela. Elias saiu da caverna, ungiu sucessores, Deus restaurou o seu ministério. Mas quem que ele ungiu? Só Eliseu. O resto quem ungiu foi o próprio Eliseu. Ele não ficou preso ao desânimo. Aqui tem uma palavra de comando. Você está escondido em que caverna hoje? Qual que é a caverna que te fez entrar nela? Às vezes nós temos problemas que a gente não quer que ele seja tratado. Talvez seja o medo, o desânimo, a solidão, a sensação de abandono, a enfermidade, a dor, o desemprego, a escassez, a rebelião de alguém, a calúnia, as perseguições da vida, os problemas da vida. Qual que é a sua caverna? Sabe, Deus quer te alimentar e levantar você do estado de acomodação. Primeira coisa que Deus quer fazer, Ele quer corrigir a sua visão, que às vezes os problemas nos fazem enxergar Deus de forma deturpada, da maneira errada. E Deus está dizendo, eu quero te dar uma visão melhor a meu respeito. Você precisa me enxergar melhor, você precisa ter uma experiência melhor comigo, você precisa me ver de uma maneira melhor. Mas Ele não só quer nos alimentar, Ele quer nos corrigir. Ei, reveja sua trajetória, reveja seus conceitos, faça uma revisão de conceito. Talvez Ele quer mudar nossa visão a respeito dele. Talvez você está enxergando um Deus que cuida só de você, que não tem mais ninguém, e Deus está dizendo, você não conhece o time que eu cuido. Tem um pelotão extraordinário. Aliás, um dos nomes de Deus é Senhor dos Exércitos, né? E às vezes Ele vai mandar você voltar. Toda vez que a gente tentar percorrer uma jornada que não é aquela que Deus preparou para nós,
A gente vai escutar Deus dizer: vai e volta pelo mesmo caminho. Vai e volta pelo mesmo caminho. Vai e volta pelo mesmo caminho. Deus está dizendo assim o quê? Olha, você decidiu caminhar numa direção que não foi a que eu escolhi para você. Tu veio parar estacionado numa caverna. Sabe uma coisa que me chama a atenção, que eu quero falar ainda? É que a comida que Deus nos oferece, ela também oferece a nutrição necessária para o tanto que tivermos que caminhar, para onde tivermos que chegar, em nome de Jesus. O que chama mais atenção aqui é que voltar pelo mesmo caminho é o resgate da obediência que ficou perdida no meio da turbulência, no meio das provações, nos momentos sombrios da nossa trajetória. Porque quando as coisas não estão bem alinhadas, é provável que a nossa postura e conduta não estão muito certas. Deus falou: comprido te será o caminho. Ele pensou que era chegar em Horebe. E você vai ter que voltar lá onde você deixou o problema. Você vai ter que enfrentá-los. Deus, Ele não permite, por mais que queiramos, Ele não permite a gente viver uma vida dissociada do propósito. Custe o que custar, vamos ter que sair da proposta para entrarmos no propósito. Sair do ser visto para o serviço e cumprirmos o plano que Deus tem para nós, quer queiramos ou não. Esta é a nossa responsabilidade diante de Deus. Talvez essa palavra vai chegar a pessoas que, por certo, vão ouvir esta mensagem. Ela é uma mensagem gravada em áudio, mas eu quero recomendar você: evita os zimbros da jornada. Toda vez que Deus te der uma vitória, como deu a Elias no Carmelo, é possível que uma Jezabel da vida venha ameaçá-lo. E é possível que você abandone o seu moço, caminhe mais um dia, até se abrigar em qualquer lugar. Mas mesmo assim, Deus faz uma abordagem interessante ao profeta e concede para ele a oportunidade de comer pão preparado pela culinária dos céus. Aliás, Elias já tinha costume, de comer às custas de Deus. Ele já estava acostumado a comer a comida enviada por Deus. Então nem foi muita novidade para ele. Falou: não, isso aqui faz parte da normalidade. Não, Deus está dizendo: ei, eu saí, só eu sabia desse zimbro aqui. Deus sabe das suas limitações, dos seus problemas. Fique atento ao plano de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que esta oportunidade seja uma oportunidade de bênção para todos nós. Quero fazer uma oração de agradecimento. Pai, nesta noite, em nome de Jesus, nos ensine a vivermos o propósito ao invés da proposta, a cumprirmos o serviço ao invés de ser visto. Que o Senhor nos ajude, nos ensine e nos leva ao cumprimento do teu propósito e do teu plano, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém.